capítulo de número 75. Livro dos Salmos, capítulo de número 75. Salmos, capítulo de número 75. Quem achou, confirme dizendo amém. Amém. Eu vou ler aqui a tradução que eu estou utilizando, depois os amados estarão lendo na sua própria tradução. Diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, salmos de Asaf. Graça te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. No final do 3, vou pedir que você leia somente o verso 1, segundo a tradução que você está utilizando. 1, 2, 3. Glória a Deus. Queridos, gostaria de inserir um tema neste sermão, para que os amados possam se lembrar melhor daquilo que vos for transmitido. E diz assim: conhecendo o significado da gratidão. Conhecendo o significado da gratidão. Vamos repetir? Conhecendo o significado da gratidão. Só a igreja. Ok. Salmos, também conhecido em hebraico como Terrilim, são cânticos. A grande maioria desses textos, eles foram produzidos no chamado período pós-exílico, quando os judeus saíram do cativeiro babilônico, se tornaram os repatriados judaítas. E lá em Jerusalém, quando o templo, o segundo templo, estava sendo reconstruído, eles estavam construindo esse saltério para que pudessem salmodiar ao Senhor mediante as memórias de tudo que ocorrera, de tudo que fora realizado e de todos os milagres e maravilhas que aqueles filhos do Senhor eles viveram durante aquele período, o período de saída da Babilônia até Jerusalém. Este salmo que nós lemos, ele faz parte da chamada coleção asafita. Os salmos, eles estão divididos em coleções. Existe a coleção davídica, a coleção coraíta. Este faz parte da coleção asafita. Asaf, ele foi um levita da época de Davi, o homem que através dos seus instrumentos salmodiava o Senhor, engrandecia a Deus, não por aquilo que o Senhor fazia, mas por aquilo que Ele era, o Todo-Poderoso, enaltecia o nome do Senhor. E é interessante quando estudamos a história deste salmista, o salmista Asaf. Nós podemos entender que Deus fez coisas grandes através da vida dele e através do ministério dele. Mas o Senhor honrou Asaf de forma muito mais abrangente. As bênçãos do Senhor não ficaram sobre a vida de Asaf somente durante o seu ministério. Asaf foi honrado por Deus através de gerações. O Salmo 75, em hebraico descrito como Mizmor le Asaf, ou seja, Salmo para Asaf. Asaf se tornou o referencial de uma família de levitas, os levitas da família de Asaf. Os salmos da coleção de Asaf foram produzidos lá na frente, mas o nome do pai, o nome do líder da família, Asaf, vinha como cabeçalho do salmo, como uma forma de dizer: Deus honrou
Asaf. Deus está lembrando deste servo que o honrou através dos cânticos, o engrandeceu através do saltério e da harpa, o magnificou através dos louvores. Então o Senhor permitiu que o seu nome fosse também transmitido de geração em geração. A produção dos salmos da coleção asafita, tendo Asaf lá no cabeçalho, salmos da família de Asaf, salmos daquele homem que dedicou a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério para honrar a Deus de forma plena e em toda a sua totalidade. Eu aprendo com isso, queridos, que quando nós dedicamos aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que fazemos para o Senhor ele nos honra muito além do que imaginamos, muito além do que merecemos. O Senhor faz com que nos tornemos referenciais na nossa casa, uma referência paterna, uma referência materna, uma referência de filho. O Senhor faz com que o nosso nome, o Senhor faz com que a nossa pessoa se torne uma referência de homem de Deus, de mulher de Deus, não para que os nossos familiares possam nos maldizer, não para que os nossos vizinhos possam talvez nos apontar, mas para que pessoas possam enxergar em nós a bênção de Deus, a honra de Deus e glorificar ao Senhor pelo que o Senhor nos permitiu ser, fazer e executar. Asaf dedicou a sua vida ao Senhor para salmodiá-lo, para honrá-lo e, como diz o texto que nós lemos, para agradecê-lo, rendendo graças. E o Senhor também resolveu honrá-lo, fazer com que o seu nome fosse conhecido de geração em geração, fazer com que os vossos filhos fossem conhecidos, a família de Asaf. Você está pronto para que o seu nome também seja abençoado diante da sua família? Para que os seus netos, para que os seus bisnetos conheçam quem você foi na obra de Deus, para que a empresa que você tem, ela não simplesmente venha morrer quando você morrer, não, você deixa um legado que possa passar de filhos, que possa passar de netos, que possa passar para bisnetos, e tudo aquilo que você construiu seja bênção na vida dos seus familiares, seja bênção na vida dos seus filhos, seja bênção na vida dos seus funcionários, porque Deus ele resolve também te honrar quando você o honra. Deus ele também resolve te abençoar quando você tem ele como prioridade. Asaf entendeu isso, e o Senhor resolveu abençoar uma coleção de salmos que foram produzidos posteriormente pelos seus filhos, pelos seus descendentes, ficando conhecidos como a família de Asaf. Mas é interessante que o texto diz assim: graças te rendemos, Senhor. Graças te rendemos. A palavra graça, quando nós olhamos na teologia paulina, vem do grego, charis, fala de favor imerecido. No hebraico, no Antigo Testamento, nós temos outros significados. Um dos significados é chesed, que fala de graça no sentido de bondade, mas não é o que temos propriamente no verso 1. A palavra graça no verso 1 fala hadá, que vem de rodinu. A tradução de hadá em hebraico significa estender as mãos. E é um significado um pouco difícil, porque estender as mãos deveria ser ao contrário. O Senhor deveria estender as mãos para mim, porque o braço do Senhor é forte. E quando Ele pega uma causa, a vitória é certa.
pode dizer que rendermos graças a Deus é eu estender as mãos para o Senhor. É algo difícil. Como posso eu estender as mãos para o Senhor quando eu sou falho, quando eu sou limitado, quando eu sou sujeito a erros? Agora a palavra diz justamente isso. Eu rendo graças a Deus quando eu estendo as minhas mãos ao Senhor. E o que significa então estender as minhas mãos ao Senhor? É dizer para o Senhor que eu estou me entregando, que eu estou me voluntariando, que eu estou me disponibilizando para fazer não a minha vontade, mas para fazer a tua vontade, Senhor. Eu te dou graças porque eu me disponibilizo a fazer a sua vontade, a exercer o ministério não que eu quero, mas a exercer o ministério que o Senhor quer, a ser o pai que o Senhor quer que eu seja, a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Eu te dou graças, Senhor, porque o meu caráter, ele não é um caráter segundo a minha ótica, mas o caráter que o Senhor quer que eu tenha, a conduta que o Senhor quer que eu tenha, o testemunho que o Senhor quer que eu tenha. Assim eu te rendo graças, Senhor, com a minha vida, com o meu caráter, com o meu testemunho, com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. E o salmista entendeu a profundidade do render graças ao Senhor. Quando eu rendo graças ao Senhor, eu não espero que Ele faça. Eu levanto as minhas mãos e me disponibilizo a ser um instrumento de Deus, para que Ele execute conforme a sua vontade. E às vezes, queridos, permitir que Deus execute segundo a sua vontade não é fácil. Às vezes nós relutamos. Jonas relutou. O Senhor tinha um propósito para Jonas e Jonas queria remar para o outro lado. Às vezes o Senhor tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Ele espera que façamos como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas às vezes queremos fazer como Jonas, queremos ir para o outro lado. Só que nesta manhã nós queremos render graças ao Senhor. Nesta manhã nós queremos levantar as nossas mãos e falar: Senhor, faça da minha vida segundo a sua vontade. Ou seja, eu quero me entregar, eu quero entregar as minhas atitudes. E às vezes, queridos, nós não queremos dar as mãos para que o Senhor nos use. Pelo contrário, nós queremos colocar as nossas mãos em tudo na nossa vida e não deixar que o Senhor controle. Nós queremos controlar às vezes o relacionamento dos nossos filhos, nós queremos controlar às vezes a profissão que nós achamos que o nosso filho tem que ter, nós queremos controlar às vezes as nossas condutas e os nossos sonhos, mas quando nós rendemos as mãos ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, faça conforme a tua vontade. Eu ficaria tão lindo se eu visse a minha filha com aquele jaleco branco de médica, Senhor, mas ela não quer ser médica, ela quer ser instrumentista, ela quer ser uma musicista. E Senhor, e agora? Eu gostaria que ela fosse isso, mas ela quer ser aquilo. E o que nós podemos fazer, Senhor? Faça segundo a sua vontade, faça segundo a sua vontade, porque quando eu entrego para Deus, eu rendo graças ao Senhor. Amém. Quantos podem glorificar a Deus nesta manhã? Amém. Graças te rendemos, ó Deus. O salmista ainda diz: graça te rendemos e invocamos o teu nome. E invocamos o teu nome. Ministério de Louvor cantou um louvor lindo que falava sobre Jeová.
que seria a transliteração do tetragrama, YHWH, um dos nomes de Deus do Antigo Testamento, e Jeová, o tetragrama. Quando nós conhecemos alguém pelo nome, isso indica que nós temos uma aproximação maior, nós temos uma intimidade com essa pessoa. Nós não conhecemos de ouvir falar, nós não conhecemos pelas características, é aquele irmão maior, mais baixo, mais fortinho, mais magrinho. Não, nós conhecemos aquela pessoa pelo nome. Isso indica uma proximidade, isso indica que nós temos um certo relacionamento com essa pessoa. E o salmista está falando sobre invocamos o teu nome, ou seja, Deus para o salmista não era simplesmente alguém que pudesse fazer os seus gostos, fazer a sua vontade. O salmista ele tinha Deus como alguém próximo, como alguém que ele tinha relacionamento, como alguém que ele tinha um vínculo profundo, porque ele fala do nome, de conhecer Deus pelo nome, de ter intimidade com Deus, de ter a proximidade com o Senhor. Mas é tão difícil, queridos, termos intimidades com Deus em um cotidiano tão corrido, que às vezes nós temos que se dividir em 5 pessoas, dando atenção para o trabalho, para os estudos, para a família, para o ministério. Parece que é tão difícil, parece que é tão impossível mantermos um relacionamento que não seja um relacionamento de aparência, que não seja um relacionamento somente religioso, onde nós possamos vir e se assentar neste lugar, cumprir a nossa obrigação e depois da bênção apostólica ir para o nosso lar. Isso parece romaria, isso parece algo religioso, e não seria isso. O salmista ele fala de conhecer o nome, o salmista ele fala de relacionamento, o salmista fala de intimidade. E quão maravilhoso é, independente se somos maduros no cristianismo ou não, independente se temos 2 anos andando com Cristo ou 30 anos andando com Cristo, quando o nosso relacionamento com Cristo ele está regado todos os dias pelo Espírito Santo, pela vontade de servir ao Senhor, pela vontade de sentir a presença do Senhor, pelo se alegrar em estar na casa do Senhor. Ou seja, o salmista tinha relacionamento. E nesta manhã o Senhor ele fala para que possamos ser gratos ao Senhor, para que possamos nos disponibilizar à vontade de Deus. É necessário termos relacionamento profundo, conhecer a Deus pelo nome, conhecer a Deus na sua totalidade, conhecê-lo como El Shaddai, o Todo-Poderoso, que pode travar as nossas guerras e vencer, conhecê-lo como El Elyon, aquele que é o Altíssimo, que está longe, mas quando invocado ele se faz perto. Ou seja, conhecer a Deus não somente de ler, conhecer a Deus não somente de cantar, conhecer a Deus através de um relacionamento profundo. Quantos nesta manhã querem fortalecer o seu relacionamento com o Senhor? Quando nós fortalecemos o nosso relacionamento com Deus, nós começamos a viver experiências extraordinárias. Quando nós fortalecemos o nosso relacionamento com Deus, aí nós começamos a contemplar Mar Vermelho se abrir, Rio Jordão se abrir, a ferocidade dos leões não vir contra nós, a fornalha aquecida 7 vezes mais não acabar com a nossa vida. Tudo isso é relacionamento. Eu sou grato ao Senhor porque a minha empresa está indo bem, mas e quando ela está indo mal? O seu relacionamento com Deus é profundo para que você esteja sustentado? Eu sou grato ao Senhor porque o meu casamento está fogo puro, vinho novo, lua de mel. Mas e quando o casamento não está indo bem?
Você consegue aprofundar o seu relacionamento com Deus para que Ele transforme o seu casamento, para que Ele resgate aquela alegria. Eu dou graças a Deus porque meus filhos são lindos, tem 2 anos, eu aperto a bochechinha e é aquela coisa linda. Mas e quando entra naquela fase que ele fica meio doido? Um dia o cabelo está amarelo, outro dia o cabelo está verde, outro dia ele está de preto, outro dia ele está de vermelho, ele fica meio doidão e você fala: meu Deus do céu, que é isso? Será que é a aborrecência, Maria? Como é que eu vou dar graças a Deus por um menino desse? Será que a gente consegue fortalecer o nosso relacionamento com Deus, para que possamos ter a confiança no Senhor, para que possamos entender que o nosso filho pode estar passando por essa fase, mas ele é escolhido do Senhor. Ele vai passar por esse turbilhão da mente dele, e o Senhor deixará ele na sua posição, porque ele é escolhido, eleito por Deus, vocacionado por Deus desde o ventre. Porque um dia eu orei, porque um dia você orou dizendo: Senhor, que eu e a minha casa possamos te servir com intensidade, com gratidão, com verdade. E o Senhor ouviu a sua oração. E aí o diabo ouviu a sua oração e disse: eu vou atrapalhar os planos de Deus, e eu vou deixar esse menino, essa menina confundida. E o Senhor contemplando, dizendo: você não vai atrapalhar, porque você jamais prevalecerá contra os meus planos. E aí aquele adolescente confuso, de repente, o Senhor ele vai colocando direção. O Senhor vai colocando desejos, sonhos, formação, graduação, pós-graduação, sucesso no relacionamento. E aí a gente faz: meu Deus, mas que turbilhão passei na minha vida, mas agora eu estou vendo que tudo isso está se transformando numa grande bonança. E aí o salmista fala de conhecer o Senhor pelo nome: relacionamento profundo. Caminhando, meus queridos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Ou seja, eu dou graças a ti, eu te rendo louvores, Senhor. Eu estendo as minhas mãos para que o Senhor faça de mim segundo a sua vontade. Eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor. Eu quero entender o teu trabalhar. E no momento que eu estiver na cova dos leões, eu não quero ficar desesperado, porque o Senhor é o meu sustento. E eu também quero, Senhor, declarar as tuas maravilhas. Quando nós olhamos na Bíblia, queridos, nós temos muitos feitos que o Senhor fizera. São muitas maravilhas. Ele libertou o povo das garras de Faraó. Ele conduziu o povo naquele deserto até a terra prometida. Ele tirou o povo da Babilônia e fez com que eles regressassem em Jerusalém. O Senhor Jesus, Ele vem de lugares tão simples: Belém da Judéia, que nem era um centro comercial, Nazaré, que era um vilarejo tão pobre, tão simples, que nem aparece no Antigo Testamento. Mas Jesus, o Nazareno, o Galileu, ele vai fazendo coisas maravilhosas, ele vai fazendo coisas grandes, e tudo isso que ele fizera é testificado, porque o salmista fala: precisamos declarar as tuas maravilhas. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, tem muitas maravilhas, mas eu gostaria de te direcionar nesta manhã a olhar para a sua história, a olhar para a sua trajetória, a olhar pelos caminhos que você tem trilhado com o Senhor até agora, e se você pode declarar ao Senhor alguma maravilha que o Senhor fez na sua vida, algo na sua história. Porque quantas vezes talvez o diabo, Satanás, ele tentou colocar um ponto final na sua história, nos seus sonhos, nos seus projetos, e o Senhor foi lá, passou um corretivo e colocou uma vírgula dizendo: se anima, levanta, porque não tem ponto final na sua história. Pelo contrário, tem uma vírgula, porque eu vou continuar escrevendo a sua história, eu vou continuar escrevendo os seus sonhos, eu vou continuar escrevendo os seus projetos. Então
Então você pode sonhar, você pode acreditar, você pode contemplar as maravilhas do Senhor. Amém. Aí o salmista diz: eu vou declarar as tuas maravilhas. Não são as de Abraão, não são só as de Paulo ou as de Pedro, são as maravilhas que o Senhor fez na minha vida, são as experiências que o Senhor me permitiu viver. Eu leio a Bíblia e eu me alegro com tantas coisas fantásticas, só que Deus não está morto. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. E Ele ainda continua fazendo maravilhas. E neste momento eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, pedir que o ministério de louvor cante uma canção, porque neste momento eu gostaria de, juntamente com a igreja, orar ao Senhor enquanto eles louvam, para que possamos declarar as maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas.